Boa noite, meus amigos. É com muita honra, com muito prazer que eu volto aqui para iniciar o Papo de Cafezinho 2023. Exatamente, 2023 começou. Papo de Cafezinho retornando hoje e com um convidado de grande garbo e elegância, o meu amigo, meu irmão, o professor e sensei Anderson. Anos de jornada na educação física, uma pessoa incrível. Obrigado, Marquinhos, Rômulo na audiência, Márcio, toda uma galera chegando. Nilo, tudo bom, meu irmão? E o que eu peço para vocês é aquela solicitação de sempre, pessoal. Coloca aí o aviãozinho, ó, que nem eu tô fazendo aqui, ó, e convida um monte de gente, convida todos os seus amigos, convida a galera, porque hoje nós vamos ter uma conversa muito agradável, muito bacana com o professor Anderson. É a primeira live dele no Instagram, mas a gente já fez um teste hoje pela manhã e deu tudo muito certo. Boa noite, presidente. Boa noite, Márcio, Miguel. Muito bom pela tua audiência. Meu café segue aqui, ó. Pegando fogo. Eu acho que eu vou ter que trocar esse nome de papo de cafezinho para papo de chazinho. Porque tomar café esse horário, adivinha que hora que eu vou dormir? Eu não durmo, mas tá tudo bem. Tudo vale a pena. Boa noite, Miguel. 2023 maravilhoso para todos vocês, para todos vocês. O Wesley, meu irmãozinho do Rio Grande do Norte, também tô com saudade de ti. Manda a passagem que eu vou matar essa saudade rapidinho. O cara mora de frente pro Morro do Careca, no Rio Grande do Norte, meu amigo. Eu vou voando. Professor Lucas, eu quero dinheiro, professor Lucas. Professor Lucas, se você tiver algum problema de dinheiro, é só falar com o professor Lucas, que ele também tem o mesmo problema que você e a gente caminha junto, né, professor? Buscando a solução. É isso aí. Segue o café. Se lembra da frase, professor? Anda comigo na hora do recreio que não vai te faltar merenda. É isso aí. Pessoal, deixa eu ver aqui se o meu convidado já entrou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para convidar ele. E deixa eu ver aqui como que tá. Professor Anderson. Vamos lá ver se o professor Anderson... Ele já tá aqui. Professor, tô te convidando. Enviado. É isso aí, ó. Convite enviado. Vamos esperar a entrada do professor Anderson. Professor, o senhor recusou o meu convite. Vamos lá de novo. Vou te convidar novamente. Não tem problema algum, professor. A gente vai se encontrando aqui, ó. Convidei novamente. É só aceitar o convite, professor Anderson. Aê, professor, tá entrando na live. Vambora. Aí. Grande professor, grande irmão. Olha que cenário de potência, né? Boa noite, professor. Professor. Eu vou chamar você. Por favor, pode falar. É muito conteúdo aí atrás, né? Mas eu tô muito mais afim de saber do conteúdo que está na frente dessa biblioteca hoje. Vamos lá, ó. Estamos aqui. Um brinde. Eu tô querendo muito mais saber. Pessoal, ó, o meu é café mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui para vocês. Ixi, não vai dar não. Mas tá aqui, ó. É café mesmo. Ó, dá assim, ó. Café, ó. Eu tô muito mais querendo saber desse conteúdo que está à frente dessa biblioteca do que posterior a você, Anderson. Eu vou chamar você aqui na live com todo o respeito de Anderson, tá? Claro. Então, O espírito... E assim, e assim, é uma responsabilidade enorme fazer essa entrevista, fazer esse papo de cafezinho com você, porque primeiro que você é uma pessoa que eu admiro muito, né? A gente teve já uma convivência dentro de algumas comissões, e a sua sabedoria sobre a vida, sobre a educação física, a primeira fala que eu tive a oportunidade de ter sua, né, de ouvir, foi numa plenária que teve em Sorocaba.
E naquela plenária, eu vou dizer para você que você me conquistou. Aquela fala, quando a gente precisa olhar para o ser humano, enxergar ele como um todo, não somente como uma massa que realiza exercícios ou atividade física, Sim. aquilo, eu falo, nossa, isso me acendeu, eu falo, eu quero conhecer um pouco mais essa pessoa. E aí, a gente... Tem muito do judô. Tem muito do judô, tem muito do judô. E aí hoje, professor... Obviamente. E hoje, a ideia do Papo de Cafezinho é conhecer um pouco mais da pessoa, né? Saber um pouco mais da trajetória, é uma conversa de meia hora, um pouco mais de meia hora, enfim, a gente vai andando aí. E eu já cumprimentei aqui a audiência, os nossos irmãos, os nossos colegas delegados, nossos colegas profissionais de educação física, amigos, mas agora eu quero que você se apresente e a gente vai começar o nosso bate-papo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Anderson, sou da cidade de Americana, estou em Americana agora, já choveu, mas não está chovendo nesse momento. Vivo aqui já, só não nasci em Americana, mas basicamente me criei em Americana, né? E antes de ser profissional de educação física, eu me formei com judô e eu sentia a necessidade de uma formação completa, científica também, né? Embora o judô tenha muito de ciência, a gente, quem sabe, tenhamos a possibilidade de falar de Jigoro Kano. Lógico. Teremos. Mas eu sempre vi na educação física o caminho correto, científico, para aquele que quer trabalhar com esporte, qualquer tipo de esporte. E aí fui para a educação física e não me arrependo. Vivi, a minha vida está toda dentro da educação física e do judô. Anderson, eu vou explorar isso, tá? Porque é necessário para que a audiência conheça mais do que o que nós conhecemos do profissional. Então, assim, você viveu do judô. Quantos anos de judô você já tem? Quando você resolveu entrar na primeira escola, no primeiro tatame, você tinha que idade? Quantos anos isso já se passaram? 15 anos, lá pelos idos de 1972. 72, você falou assim, você tinha 15 anos de idade. Foi a primeira vez que você... E o que te levou para o judô? Olha, eu com 15 anos, eu passei por um processo, a gente está no meio da adolescência, né? Um jovem adolescente. Você sabe que a adolescência ela traz uma série de questionamentos para a gente. E eu me vi assim, com medo, com uma timidez, sabe? De lidar com o público, com pessoas, muito introvertido. E aí eu li algumas coisas, não conhecia nada do judô, não sabia nada. Fiquei sabendo que tinha a escolinha, chamada escolinha, né? Escolinha da prefeitura, né? Foi a primeira escolinha de esporte da prefeitura de Americana, foi o judô, em 1972. Aí um amigo que morava perto estava fazendo, eu trabalhava durante o dia já, né? Não tinha tempo para fazer nada durante o dia. Ele falou, vamos lá, vamos fazer judô e tal. E eu fui e fiz a primeira aula. Eu me apaixonei pelo judô. Eu me encontrei no judô. Eu tenho uma visão assim bastante esotérica da vida, né? O espiritualismo. Já naquela época eu já acreditava muito nisso. Então eu não acredito no acaso. Foi uma causa ali, entendeu? Tá. E ali a gente começou. E aí, então, aí em 72 você começa. Aí você começa no judô e consequentemente, como você falou, você se encontrou. De repente você viu ali um adolescente, viu nesse movimento do judô a possibilidade de sanar as suas dores, né? Porque, como você falou, é um período de muitas dores, muitas dúvidas. E você sentiu naquele ambiente essa energia, falou, aqui é o local onde me traz paz. E aí você começou pelo caminho suave, começou a caminhar aí dentro do judô. Mas
em que momento, e fique à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, mas em que momento que você falou, eu vou viver para o judô? Porque isso que é o chamado, né? Porque você começou ali como aluno, né, desenvolvendo, mas em algum momento você teve uma virada de chave e falou, cara, eu quero viver para o judô. Eu falo para, não do judô, mas para porque eu sei que você vive intensamente para o judô. As nossas discussões, quando entra no judô, você muda o semblante, você realmente vive para o judô. Em que momento isso aconteceu? Não demorou muito. Foi logo nas primeiras aulas. Eu acho que eu não tinha 2 meses de judô. Eu já estava conversando com o professor Pedro Siqueira Lário, já falecido, né? Foi aluno da família Ono, uma das famílias pioneiras do judô do Brasil, né? Aqui de São Paulo, aí da capital. E ele que me ensinou os primeiros passos. E uns 2 meses eu já estava perguntando para ele, professor, qual o caminho para eu ser um dia um professor de judô? Ele ficou meio assim, não acreditou muito, né? Não levou muito a sério, mas eu estava levando a sério, né? Você, naquele momento. Foi muito rápido, porque eu me encontrei com esses aspectos filosóficos. Almir, e quem está nos assistindo, né? O judô é fantástico. O judô é fantástico. É preciso conhecer profundamente. É preciso olhar para o judô com um olhar, assim, com um olhar humano, enxergando no judô como o Jigoro Kano pensou o judô. Uma escola para formar na integralidade a criatura humana. Então, o judô é isso, acima de qualquer coisa. Tanto que Jigoro Kano, né, criou o judô oficialmente em 1882. Naquele período do início da Revolução Meiji, né, da entrada do Japão na era Meiji, abertura dos portos para o mundo, porque o Japão era fechado. Então ele criou em 1882. Ele logo foi convidado a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional. E ele ficou amigo pessoal do Barão de Coubertin. Ele continuou, não sei se, acho que travou a sua imagem, não sei se o pessoal está... Não, tá normal. Aqui para mim tá normal. Tá normal. Ela está travando um pouco a sua imagem, mas estou ouvindo a sua voz. Tá. Jigoro Kano faleceu em 1938, inclusive morreu no navio, vindo de uma viagem que ele fez ao Cairo, vindo de uma reunião do Comitê Olímpico Internacional. E o judô não fazia parte das Olimpíadas nessa época. Então você vê a visão de Jigoro Kano, ele tinha um cuidado muito grande com o aspecto competitivo, pelo menos é a minha visão. Dentro do pouco que ele tinha uma visão muito crítica à competição. Para ele era algo muito mais para vencer os seus limites do que pura e simplesmente um esporte de demonstração de força, de habilidades e vencer o oponente simplesmente por vencer. Tá. Professor, então assim, pegando essas variáveis que você acabou de apresentar, né, eu já entendi que você entrou com 15 anos, em poucos meses você falou, é isso que eu quero para a minha vida. Quantos anos se passaram até que você começou a ministrar aula? O meu primeiro contrato em 1978. Olha, eu entrei em 72, 6 anos. 6 anos foi quando você teve ali... Nisso, faixa marrom, faixa preta? Eu era faixa marrom em 78. Marrom. Tá. Então, na escolinha onde eu comecei. Perfeito. E daí, trazendo o Jigoro Kano como você já o trouxe aqui para o nosso bate-papo, para eu conseguir entender, tá? Eu vou explorar esse assunto. Quem era Jigoro Kano? Hoje nós sabemos, né? Mas quem era ele no Japão? Né? Vamos lá para 1800, né? Início de 1900.
Quem era ele? Ele era o que tem? Um exemplo, tá? E, mais uma vez, eu sou um leigo e eu estou aqui explorando o meu amigo. Ele era de uma família tradicional, ele é uma pessoa, uma figura desconhecida que começa a ter uma ascensão decorrente à criação do judô. Como que funcionou essa história dele para ele ter toda essa amplitude de imagem, né? Ter toda essa relevância que ele tem hoje? Como que começou? Porque eu imagino que vários começaram ali com movimentos semelhantes. Por que ele se destacou? Na sua opinião, é óbvio, né? Eu sei que você é um grande estudioso, e por isso que eu falo da tua opinião, mas é sempre a tua opinião baseada no que você já estudou. Jigoro Kano era de uma família de classe média alta. O pai valorizava muito o estudo, né, o trabalho, e assim, Jigoro Kano nasceu no final dessa fase do Japão feudal, né? E o Japão feudal, fechado para todo o resto do mundo, uma cultura totalmente fechada, eles viviam a cultura do shogunato, do shogun, do samurai, né? Onde esses guerreiros, vamos dizer assim, que realmente comandavam o Japão. O imperador tinha uma figura apenas, uma figura transcendental, representando o divino, aquela coisa toda, mas o governo era desenvolvido pelo shogun, que seria, vamos dizer assim, o chefe maior dessa casta dos samurais. Os samurais eram os guerreiros que defendiam os senhores feudais, né? Jigoro Kano nasceu, e a família dele viveu essa fase, ainda final do shogunato, né? E do Japão feudal, e Jigoro Kano nasceu já com essa fase terminando. Então, o Japão estava passando por questionamentos, tudo, em relação a essa questão do feudalismo, daquela história toda, né? E aí vem o americano se infiltra em tudo, né? E o americano chegou ali com a sua frota, né, de navios de guerra, e um oficial americano fez contato com esses guerreiros samurais, não falou imediatamente com Imperador. o imperador, porque era muito difícil, ele era o representante... Era o Deus, né? Então, ele teve que se preparar, foram ali 2, 3 anos para ele conseguir ter contato direto com o imperador, mas ele fez o teatro dele também, ele estava bem preparado, e o americano queria expandir as suas áreas de comércio, aquela coisa toda, né? E o Japão também estava querendo, o povo japonês também, de certa forma, estava querendo. As coisas acontecem quando o povo quer, né? E aí teve todo um processo de aproximação, e Jigoro Kano, você vê, ele nasce um pouco antes disso, nessa fase final aí, o shogunato encerrou em 1800, acho que 80, e deixa eu ver se eu tenho aqui fácil para buscar a data, que eu acho que é importante isso para a gente. A cronologia, né? O shogunato foi de 1192 a 1868. Então, em 1882, Jigoro Kano estava na faixa dos 20, 22 anos de idade, foi quando ele criou em 1882. 68 terminou a fase e entrou na era Meiji, né? Uma era de grandes evolução aí para o povo japonês, de tecnologia que eles não tinham, né? Que começaram a chegar, tal. Então, Jigoro Kano nasceu nesse contexto. A partir daí, o que aconteceu? O imperador começou a participar mais do processo administrativo, vamos chamar assim, criou-se um grupo ligado um grupo de
samurais, mesmo contra a vontade, teve guerra. O impressionante, eu quero citar uma coisa que eu sempre trouxe comigo, porque o americano é terrível, né? E a gente Sim. tem a história do samurai, para mim, uma história fantástica da cultura japonesa, né? E o americano quase roubou o negócio para ele. Muita gente acredita que o último samurai foi o Tom Cruise. Boa! Professor, essa foi boa. E como tem muita gente que acredita que o Tom Cruise é um ET, então eu estou pensando que ele está vivo desde aquela época. E viveu todo nato ali, foi o último Shogun, foi o último. Mas é boa essa, porque eu escutei agora, né, com o Top Gun, que o Tom Cruise não envelhece, né? Ele estava com 20. Então agora eu descobri. Ele fez aquele filme que ele era um vampiro e na realidade ele é mais velho mesmo, ele é o último samurai. Ótima. É impressionante isso daí. E aí o Japão deu uma volta, vamos dizer, de 360 graus. Ao invés de preparar o seu povo para ser guerreiros, né, que era a casta em evidência na época, a casta dos guerreiros, o Japão dividido em várias castas, mas a casta principal era dos guerreiros, ele começou a preparar o seu povo para ser um homem em toda a sua essência. Aí entra o judô, né? O judô era um praticante do antigo. Eu vou fazer um parênteses aqui também, a questão do... Nós vamos falar primeiro jiu-jitsu, né? Que é o que todo mundo fala, né? O jiu-jitsu. O judô nasceu do jiu-jitsu. Nós vamos usar esse nome para não confundir, mas eu preciso fazer aqui uma explicação. Se deve ter japoneses aí que sabem bem a língua japonesa e podem nos ajudar, mandando aí os seus comentários se eu tiver errado em alguma coisa, né? Mas olha só, professor, como tu já está saidinho, mandando seus comentários. Para quem nunca fez live no Instagram, você está bem saidinho, viu? Os comentários são importantes, né? Nós também, né? Que podem nos corrigir. Lógico. Então, na verdade, a palavra correta é Jujutsu. Olha lá, já que você teve. O Kenji aqui já colocou aí, ó. Jiu-jitsu. Jujutsu. Jiu-jitsu, né? Colocando um D aí e um J mudo e entrando no U, né? Jiu. É o mesmo judo, porque não é judo, é judo. A pronúncia é correta. Judo, olha só. Judo, que é o mesmo ju, o ideograma, do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, que agora nós vamos falar, porque o brasileiro, a brasileirada, para todo mundo, tem gente entrando, de repente a gente está falando, o pessoal fala, né? Aí assiste o restante da live e vai entender o que nós estamos falando. Professor, então, eu tenho que só. O Kenji fez um aqui só para ver a importância, sua importância na vida das pessoas e, consequentemente, do judô. Agora eu estou lascado, porque agora eu vou falar, não, judo. Olha lá, me ensinou isso, né? Desde os meus 7 anos de idade. Hoje estou com 46 anos. O ensinamento foi bom, que não deixou esquecer, né? Pois é. Que legal isso, né? O Jigoro Kano era um praticante de jiu-jitsu, né? Vamos usar o abrasileirado. E aquele jiu-jitsu para formar guerreiro, né? O jiu-jitsu era um dos aspectos de formação do samurai, né? O samurai ele tinha todo um processo de formação para se tornar um samurai, desde criança. E um dos treinamentos era o treinamento para o combate. O treinamento para o combate do guerreiro era a arte de combate, que é o jiu-jitsu, né? Jigoro Kano começou essa prática, mas ele viu ali, e aí, influenciado também por aquela onda de evolução que estava transformando o Japão, e o governo
proibiu a prática daquele jiu-jitsu antigo, né, de formar guerreiros. Então, o Jigoro Kano fez algumas adaptações. Ele não criou técnicas diferentes. Ele suprimiu algumas técnicas que eram mais violentas, usadas mais para o combate na guerra mesmo, adaptou algumas outras e mudou o nome. No lugar do jutsu ou jitsu, né? Jutsu quer dizer técnica, ele colocou o do, judo. Por quê? Pelo nome você entende a proposta. Do é caminho, ju é suave. Jiu-jitsu era técnica suave. Judô passou a ser caminho suave, né? Esse suave aí está relacionado com algo assim, com não resistência. Não é um suave, como que a gente pode dizer? É o riachinho, aquele riachinho que desce, né, suavemente pela ladeira, e encontra pedras e obstáculos pelo caminho. O que ele faz? Ele não briga, ele vai até ele contornar a pedra, ou então encher ali e passar por cima da pedra. Ele não briga com a pedra. É nesse sentido da suavidade do Ju, né? E do é o caminho no aspecto educacional. Então, ele criou, né, baseado no antigo jiu-jitsu, o judô com essa conotação de formar um homem na sua integralidade e não formar um guerreiro. Eu tenho duas perguntas dentro desse contexto. A primeira, nesse momento, no Japão, o jiu-jitsu, né, ele era ensinado somente para uma casta, ou vamos imaginar aqui, vamos falar, né, só para ficar um exemplo mais claro, para a classe média alta, o cara humilde, mais humilde, ele não poderia aprender ou não tinha essa separação, essa segregação em relação ao ensinamento em si, ou ele tinha um grupo de pessoas específicas que seriam treinadas e aqueles outros seria muito difícil de conquistar esse conhecimento. Em que pese que você me elevou demais aí colocando como estudioso do judô, os meus estudos são pequenos. Eu conheço pouco da cultura, eu gosto muito da cultura japonesa, do geral, mas eu não tenho detalhes. Aí, por dedução minha, a prática é mais restrita aos samurais, realmente. O povo em geral, o trabalhador, o agricultor, na época, ele não tinha essa finalidade porque ele era protegido pelos samurais, né? Perfeito. Então, tinha a obrigação de praticar, era realmente essa casta dos samurais. Agora, tinha outros tipos de guerreiros, né, que eu não estudei profundamente, mas tinha, inclusive, samurais que, por não ter eles defendiam o senhor feudal. E tinha samurais que não tinham o seu senhor, por um motivo qualquer ali, durante a sua formação, durante o seu aprendizado e o seu trabalho, ele perdeu o direito de defender. Ele era um samurai à parte, também era um praticante de jiu-jitsu, né? Tinha também os guerreiros, que eu também não fui muito a fundo, mas os ninjas, né, que eram um outro tipo de guerreiros, segundo alguns autores, tratam como mercenários, né, que ganhavam, recebiam para guerrear. Eles também praticavam algum tipo de jiu-jitsu. E, aliás, o jiu-jitsu eram muitos estilos diferentes, sabe? Então, tinha diversos estilos de prática de jiu-jitsu. Com o início da era Meiji, muitos professores que ensinavam os samurais passaram a montar academias para ensino geral. Embora o governo tenha meio que proibido a prática nesse sentido de formar guerreiros, eles pensaram como o próprio Jigoro Kano criou o judô com essa conotação educacional, mas no início, inclusive, era tido como um novo estilo de jiu-jitsu. Sabe por que eu fiz essa pergunta, professor? Pelo seguinte, porque aí eu pegando esse gancho do Jigoro Kano,
eu vejo ele mudando, né, fazendo a modificação do nome, talvez por um estereótipo, por algo que já estava né, determinado ali, enfim, no sentido de certa forma, proibido, marginalizado, né? Talvez eu esteja até cometendo um ato falha aqui de citar uma palavra como essa em relação à arte marcial. E eu vejo também uma diferença que o judô ele veio para uma população, né? Indiferente de castas. É isso que eu entendi, não é isso? Que ele pegou já como uma formação do ser humano indiferente de castas. Que era algo que talvez houvesse devido a uma sequência de guerreiros que deveriam ser treinados. Então você teria ali uma ordem para poder ascender a esse conhecimento. Não sei também, é uma suposição. Ele criou realmente com conhecimento de causa. Ele não foi porque era obrigado a ser dessa forma. Pelo que eu entendo, ele sabia o que estava fazendo e ele acreditava nisso. Legal. Ele acreditava. Porque a formação do samurai, certo, né? A gente tem o chamado Bushido, caminho do guerreiro. Né? A formação do samurai implicava alguns aspectos que eles tinham que desenvolver ao longo da sua vida como guerreiros defensores dos seus. São condutas que determina a ação do samurai dentro do seu trabalho, né, do seu desenvolvimento ali como samurais, e determinada pelos seguintes valores, né, de conduta: justiça, coragem, compaixão, respeito, honestidade, honra, lealdade. Quer dizer, isso aí tudo é o que nós precisamos para educar, né, para transformar uma pessoa útil à sociedade, que desenvolve todas essas qualidades morais, aí, vamos dizer assim, né? E Jigoro Kano via isso. Agora, é só colocar isso dentro da prática do judô, e ele fez isso muito bem com maestria. Inclusive, aproveitando a técnica. Você vai ver que a técnica do judô, ela se enquadra com esses princípios de condutas morais aí, e de princípios filosóficos que ele também implantou, né, dentro da prática do judô, desde o seu primórdio. Então ele acreditava nisso. E o judô foi um sucesso. Ele previa e tinha vontade de que o judô fosse praticado na maior parte do mundo, e hoje o judô é praticado em quase todo legal, né? O propósito. Uma prática fantástica do judô, em que pese ainda muitas dificuldades financeiras, de organização, uma série de coisas, né? Mas nós temos muito prática. O brasileiro se adaptou ao judô com muita facilidade. Né? É a nossa modalidade que tem mais medalhas olímpicas. Sim. E assim, é fantástico, porque você vê exatamente, até mesmo no ensino, né, na educação física, se você busca opções, não estou dizendo que está certo nem que está errado, só estou falando uma observação. Opções de atividades dentro das escolas, inevitavelmente você vai encontrar o judô, né? Então você vê que se você encontra o judô dentro das escolas, é porque os professores entendem e os mantenedores entendem que aquela atividade vai contribuir para o desenvolvimento das crianças nas outras disciplinas. Porque se fosse uma atividade que não fosse contribuir, primeiro que não teria. Né? Mas das atividades hoje existentes, isso não é de agora, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, o judô está dentro das escolas como uma opção de atividade esportiva. Né? E não é uma atividade tão simples, porque você precisa ter um tatame, você precisa estar, né? Geralmente as escolas vai ter um professor que está federado, então não é simplesmente por ser uma atividade fácil de ser instalada, é porque ele realmente possui características que auxiliam, né, dentro dessa formação do ser humano. E eu acredito isso muito interessante. Agora, voltando a você, 6 anos se passaram, começou ali a ministrar a aula, mas em que momento que entrou agora a educação física nessa história? Então, a educação física mesmo o início da educação física, em 1983. Né?
Eu fui para a educação. 1983. Então você passou em torno de 10 anos se passaram. Por isso que eu falei que eu tive uma formação inicial no judô, Isso, perfeito. Mas como lá você vê, depois de 2 meses da prática, eu já decidi que eu ia ser um professor de judô, ali eu já comecei a pensar o que precisava. Primeiro eu consultei meu professor, que não acreditava muito, me orientou até onde ele podia, mas eu fui atrás porque eu não tinha noção de esporte, eu nunca pratiquei esportes de forma sistemática até então, né? Minha prática foi no judô. E eu gostava muito de futebol, mas a bola era redonda e eu não me dava muito bem com ela. Ela insistia em ir para o lado errado, né? Estava toda hora dos meus pés. Então, aí no judô deu certo. Mas uma das coisas que eu pensei, não tem como. Eu já via naquela época, ainda não estava regulamentada a nossa profissão, mas eu vi ali a necessidade de fazer educação física. Então, em 83, eu fui para PUC Campinas, né? Me formei em 86, e eu acho que fiz a melhor coisa da minha vida. Se precisasse, faria tudo de novo. Depois fui fazer pós-graduação, após isso, eu continuei valorizando muito a educação física para mim e tentando passar para outras pessoas também a importância, porque nessa época, a maioria dos profissionais de judô, dos professores de judô, não eram formados em educação física, né? Porque a escola de judô, ela já traz essa perdão, traz essa questão aí da formação. A gente tinha aquilo como uma formação completa, né? Professor, eu não posso deixar aqui a colocação do nosso presidente. E olha, eu não sei se isso é uma informação que ele tem ou é uma vontade, um desejo. Vamos colocar o judô em todas as escolas do estado de São Paulo. Ele falou isso agora? Olha, acabou de escrever aí, viu? Tá, eu espero. Eu não sei se é informação ou que a gente está recebendo uma informação privilegiada ou se é um desejo dele. E se é um desejo dele, vamos trabalhar para que isso ocorra, né? Eu acho que é mais uma ação aí que nós podemos fazer via parceria CREF, Federação Paulista de Judô, e mais a polícia. Olha lá, temos esse projeto junto à Federação Paulista de Judô. Olha só que bacana, tá andando. Eu acho que é um sonho meu. Agora, eu acho muito importante realmente a formação do profissional que vai trabalhar. Professor, é isso que vinha a minha provocação, assim. E aqui a ideia é provocar, né? Aqui é provocar. Foi para a educação física. Eu quero fazer um curso superior, enfim, talvez eles motivos. Mas, cursando a faculdade, começou a ter conflitos em relação àquilo que era ministrado no judô que você vivenciou? Então, assim, exercícios, condutas, conhecimento que foi aprimorando de metodologia, de didática, fisiologia, anatomia, enfim. Como que foi isso? Porque eu imagino que começou a ter alguns tipos de conflitos. Houve isso? Sim, houve. Embora Jigoro Kano, na época dele não tinha, acho, educação física no Japão, mas ele é considerado o pai da educação física no Japão. Ele já se preocupava com a aula, assim, contemplando todos os aspectos do ser humano, inclusive pensando na questão de fortalecimento muscular, para evitar lesões, aquela coisa toda. Ele criou uma série de atividades antes da prática do judô propriamente dita, né, que visava essa formação, essa formação corporal, vamos dizer assim, voltado já específico para a prática do judô. Então, as escolas que sempre seguiram o modelo que veio, por exemplo, do Kodokan Judô, não tem muitas falhas. Mas, infelizmente, a partir do momento que o judô se tornou competição e que Jigoro Kano questionava muito, a partir daí, a maioria quer ganhar a qualquer custo. E esse ganhar a qualquer custo, aí vem os absurdos, né? E vem aqueles profissionais que acaba sendo um grande lutador, né?
mas não tem essa visão educacional, essa visão da saúde, da preocupação também com a saúde, com a integridade física do praticante. E muitas academias de judô faziam absurdo. Eu treinei em algumas que tinham absurdos, né? De você fazer, por exemplo, 400 abdominais com o joelho estendido, entendeu? De você Canguru com outra pessoa nas costas. ver quem fazia mais. Aquele abdominal que você sentava no joelho, fazia aquela hiperextensão lombar e voltava, sabe? Exercícios de forma inadequada e que ao longo do tempo ia causar lesão, com certeza, né? E às vezes nem trazia tanto benefício assim, né? Citei 2 exemplos, mas são muitos os exemplos, e não só dos exercícios, mas da postura, né? Postura do profissional, do professor. E uma coisa que eu entendi na tua fala é que o Jigoro Kano já via na atividade física, né, já enxergava na atividade física a promoção da saúde para a população. O objetivo dele com a criação do judô não foi criar um esporte de competição. Ele nunca colocou isso, pelo menos até onde eu li, ele não deixou muita coisa escrita. Ele deixou alguns escritos que foram compilados e transformados em 2 livros que eu conheço, né? Algumas palestras que ele deu que acabaram sendo transcritas depois, mas até onde eu tive condições de ler o que ele escreveu, a preocupação dele era uma escola de formação integral do ser humano. Não estava, era um método de educação física. Era um método de educação física, a prática do judô em si. A luta entra aí no seu aspecto mais eu vou usar uma palavra que eu gosto aqui, que os professores de judô não estão muito acostumados, mais esotérico, vamos dizer assim, mais oculto, sabe? Mais transcendental, que é a luta, a competição, contra você mesmo, contra os seus limites, é você melhorar, né? Então, a maior vitória não é a maior vitória é você vencer o seu maior oponente, que é você mesmo. Tem algumas frases atribuídas a ele, eu não posso garantir que são deles, mas faz muito sentido, pelo menos dentro daquilo que parece que ele pensava. Uma delas é que você luta para se aperfeiçoar e não se aperfeiçoa para lutar, né? Então, fica implícito o que ele pensava, por exemplo, da competição, né? E eu vejo dessa maneira. O judô, para entrar nas escolas, ele tem que resgatar, com certeza, esse judô essencial de Jigoro Kano Shihan, né? Shihan, para quem não sabe, é mestre, e o termo Shihan, ele só deve ser usado para Jigoro Kano, todos os demais são sensei, né? Eu acho que nós temos que resgatar o judô. Não, peraí, professor, peraí, dá um tempo aí, que agora eu aprendi mais uma. Eu já escutei Shihan, Shodan. Na minha interpretação, pelo meu entendimento, o Shodan era maior que o Shihan ainda. E isso, então, é tudo maquiagem. Porque, na realidade... Shodan é a graduação do faixa preta, a primeira graduação do faixa preta, né? Então, quando fala Shodan, o pessoal confunde também com professor, porque ele pegou a faixa preta, o pessoal fala, bom, agora ele é professor. Não é bem assim, né? Segundo esse pensamento japonês mais tradicional, os princípios do judô, a faixa preta era o início. Você começava ali a se preparar para ser um futuro professor, se você quisesse. Era o início, né? Então, Shodan, né, depois vem Nidan, Sandan, né, Yondan, Godan, que são primeiro, segundo grau, entendeu? Você especificamente está no 7º Dan. Estou no 7º Dan. Né? É possível chegar até... O 10º Dan. O 10º Dan, nós tínhamos um que faleceu o ano passado, Shinohara Sensei, que era o professor responsável pelo judô da Vila Sônia, um grande professor, né? Perdemos aí um grande legado
deixou um grande legado, nós perdemos um grande professor, foi o nosso único 10º Dan. No momento, pelo menos até onde eu sei, eu acho que os mais graduados aqui são 9º Dans e não tem muitos. Né? Tá. Porque a partir do 6º Dan, você passa a ser o que se chama de codanchas. Né? Tá. A gente tem até faixa marrom, que são, vamos dizer assim, até faixa marrom seria o iniciante, né, o aluno. Depois você tem os faixas pretas, né? E depois você tem os pós-graduados, que seria de 6º Dan para cima. Né? E o mestre mesmo, o mestrado, vamos dizer assim, para gente chamar de mestre, que é o Shihan, Tá. foi Jigoro. Ou seja, não existe, não é possível chegar a Shihan, né? É isso que eu estou entendendo, né? É possível, mas você precisa fazer por merecer. E esse fazer por merecer é muito difícil. No Japão tem. No Japão existe Shihan. Existe. Tá. Não, existe esse 10º Dan. Mesmo assim, lá, para levar com seriedade essa tradição do judô, o Shihan foi reservado Perfeito. Perfeito, entendi. Perfeito. Tá. Professor, a gente já está chegando aqui, é quase 1 hora de live. Mas tá bacana e eu ainda tenho assunto para explorar. Se você tiver um pouco mais de tempo, a gente estende um pouquinho mais. Fique à vontade. O que eu quero entender, porque em algumas conversas, né, dentro da provocação que eu fiz, você começou a contribuir também com o judô e pelo conhecimento que você foi adquirindo. E que história você tem aí mais controversa aí que você pode passar pra gente? Eu sei de algumas, né, que você já contou, mas o que é aquilo que te marcou, que você trouxe o conhecimento da educação física e que torceram o nariz a princípio e que depois falou, não, faz sentido. Se a gente quer continuar evoluindo, a gente tem que se adequar a uma nova realidade. Existiam algumas situações assim? Existiram várias. Né? Eu fui delegado regional aqui na nossa região, né, por 10 anos. Substituí o professor Wadim Mubarak, de Rio Claro, um grande expoente do judô da nossa região, né, e conduziu o judô por aqui por muitos e muitos anos. E com o falecimento dele, eu assumi a delegacia. E quando eu assumi a delegacia, eu comecei a trazer essa ideia de que era necessário se formar independente, não tinha ainda a regulamentação para essa exigência. Como até hoje, para o judô ainda não tem a exigência, ela parece que está presa ainda, alguma coisa legal aí, né, da justiça, mas eu sempre fui um defensor. E quando eu trouxe isso, o pessoal, aí vem as críticas, né? Está querendo transformar o judô numa escola de educação física, não tem nada a ver. Recebi bastante crítica e bastante resistência. Mas isso aí não teve problema nenhum, eu continuei da mesma forma. E aí, com o tempo, eu fiz uma parceria com um professor que eu considero um dos maiores professores que nós tivemos no Brasil, já falecido. Eu não sei se você teve o prazer de conhecê-lo, porque ele foi um dos primeiros conselheiros do CREF, das primeiras turmas, o professor Matheus Sugizar. Né? Não tive o prazer. Mas está aí na galeria do CREF, você pode olhar a qualquer hora. Matheus Sugizar. Tá. Esse Matheus foi o nosso primeiro campeão mundial, embora seja universitário, mas até então, em nenhuma das vertentes do judô competitivo no Brasil, nós não tínhamos nenhum campeão mundial. E Matheus foi um campeão mundial. Só que o Matheus via o judô da mesma maneira que eu sempre vi, né? Aquele judô raiz, que veio lá de Jigoro Kano, com esse aspecto dos princípios filosóficos, né, da suavidade, de transformar o homem num homem que vence pela inteligência e não pela força, né, em todos os seus aspectos. Legal. O professor Matheus via sempre assim.
E aí, quando veio a regulamentação da profissão, acho que eu fui o primeiro do judô. Eu procurei o professor Zé Maria, você se lembra do professor Zé Maria? Sim, sim, sim. Né? Eu fui na Unesp, sentei com ele lá e falei, inclusive, em nome do Matheus, para a gente fazer um trabalho mais próximo, já naquela época, pensando nisso que a federação está fazendo hoje, nessa parceria que nós estamos, que o Nelson nos proporcionou agora com força, né? Com maestria. Eu já pensava isso naquela época. Infelizmente, nós tivemos, não pelo professor Zé Maria, mas pela diretoria da época, de uma forma geral, não é que uma crítica, é um fato. Sim. Né? Não, ninguém está criticando. O sistema aí, CREF-CONFEF, no seu nascimento, ele veio com uma certa arrogância, né? É natural. Chegou e agora somos nós e os outros que se adequam. Né? Então, isso dificultou bastante. Afastou, né? Mas nós fizemos, junto com o Matheus, nós fizemos um grande trabalho. Hoje, eu acho que a Federação de Judô é a que mais tem o pessoal credenciado no CREF. Sim. Muitos aí com provisório, mas... E eu também dei muitos cursos dentro da Federação de Judô, voltado para essa questão pedagógica, didática, educacional, e isso levou a maioria dos professores a irem buscar educação física. Nossa. Hoje, dentro do judô, com certeza, acho que já tem o maior número de professores formados como profissionais. Cara, é isso. O papo do cafezinho, ele é justamente isso que eu quero explorar, que eu trago vocês, esses convidados, que eu fico extremamente feliz. Porque a gente não dá a importância e a valorização para as pessoas que estão revolucionando realmente a educação física. Olha só o que você acabou de me falar. E assim, isso eu sei que é fato, tá? Isso eu sei que é fato. Através de você, a gente começou a fazer com que, não só você, outras pessoas também, óbvio, né, como o Matheus, que você acabou de dizer, citar, professor Matheus, a gente começou, vocês começaram uma onda de trazer pessoas para a educação física, pessoas que não precisavam, vamos falar bem claro, não precisavam cursar a educação física para continuar exercendo, aspas, uma profissão. Não tinha necessidade, porque isso não era impeditivo para elas. Agora, através da paixão da educação física que vocês demonstraram para esse grupo, mas se esse cara é tão apaixonado por isso, tem tanta coerência no discurso dele, por que eu não vou fazer isso também? Porque isso vai reverberar naquilo que eu amo, que é o judô. Isso vai reverberar no ensinamento dessas crianças. E, consequentemente, a gente vai aumentar a nossa base. Porque a gente vai, além de ter o conhecimento técnico, o conhecimento filosófico, vamos aprimorar nosso conhecimento do corpo humano, das possibilidades de ensinamento que a pedagogia, que a psicologia vai nos trazer. Professor, o que falar para você, além de gratidão por tudo que você está fazendo pela educação física? Porque, além disso tudo que a gente está dizendo, você é um dos responsáveis também de aproximar a federação do conselho, né? Através dessas observações, através dessas falas. Isso também tem, não só seu, é óbvio, como você já citou aqui, mas isso também tem um traço seu aí, né? Então, primeiramente, né, em nome da educação física, em nome do conselho, né, hoje estando como conselheiro, eu posso fazer isso. Muito obrigado. Porque você é um pioneiro, né? Você é um bandeirantes do judô. Você é o cara que foi lá e pisou no barro e falou: a gente vai construir uma casa com esse barro que eu estou pisando. Sim, eu via isso aí, como eu falei para você, desde que eu comecei a dar aula de judô, eu via essa necessidade. Porque eu achava, por exemplo, certas atividades, embora eu não tivesse conhecimento, como eu falei para você, eu achava aquilo absurdo. Então, não há necessidade de fazer isso. Deve ter um método diferente, deve ter um protocolo diferente para conseguir esse mesmo resultado sem esses absurdos que estão fazendo aí, né?
que eu achava que era absurdo. E fui confirmar que era mesmo. Né? Então, eu já tinha essa noção. E aí a gente começou. Aí o grande problema que nós começamos a fazer alguns estudos em o estabelecimento a aprovação da lei que transformou a nossa profissão Regulamentou. em reconhecimento. Foi em 98. 98. Em 1989, olha, 9 anos, 9 anos antes, né? E aí eu vou citar um outro professor assim, que fez um trabalho importante também na federação, o professor Odair Borges, que é da cidade de Campinas, é mestre de Educação Física pela USP, foi meu professor na Faculdade de Educação Física de Campinas. Ele começou também um primeiro trabalho, ele foi diretor técnico da federação por um bom período, né? E ele ajudou a quebrar esse paradigma também dessa formação do professor dentro da academia, só ali dentro da academia, passando conhecimento de mestre para discípulo, aquele negócio que o nosso amigo Drigo chama de artesanal, né? E nós, em 89, nós tivemos o primeiro encontro de professores de judô do estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. E nesse primeiro encontro que a gente começou a discutir essas questões pedagógicas, didática, de conhecimento científico, para realmente formar um futuro professor de judô, profissional, para dar aula de judô. E não tinha... Aí onde a gente esbarrava? Que nós criamos uma série de cursos da federação, de clínicas, né, de formação. Mas nós não tínhamos o mecanismo de fiscalizar, de proibir que aquele que não tem conhecimento nenhum, disse a academia e vai dar aula. Quando surgiu o sistema CREF-CONFEF, eu vibrei. Tá aí o instrumento. Que legal, que legal. Olha o mindset, enquanto alguns, né, criticavam, tanto que o seu número de inscrição do CREF é baixo, né? É um número bem... Né? E mais uma vez, vocês ali estavam pensando, vamos se unir ao sistema, né, que está sendo criado, para que a gente consiga melhorar a nossa entrega. Isso é magnífico. E aí temos que lembrar o professor Matheus Suzaki, que foi alguém muito importante nesse processo, né? E outros professores, tem muitos outros. O Nelson citou aqui, ó, né, Matheus, Anderson, Chico do Judô, Sensei, Hatiro, né? Ele citou esses nomes aqui, só para deixar registrado. O próprio nosso atual presidente, Alessandro Puglia, né? Que aprendeu muito com o Chico do Judô, um grande político também, né, nessa área política. Eu sou ruim de política, mas admiro os bons. Mas tem muita gente aí que contribuiu. Professor, bem administrado ao longo do tempo. E eu acho que agora, com essa parceria com o CREF, a tendência é a gente conseguir isso, de colocar realmente o judô nas escolas. O Drigo também está junto, tá dentro da federação, agora com os estudos, numa comissão científica, que faz essa ligação com o CREF. Eu acho que nós temos tudo para crescer ainda mais e ser exemplo para o resto do Brasil. Com certeza. Professor, eu não queria finalizar essa live, né? Eu acredito que a gente consiga compactar isso. Mas, pelo que eu entendi, e me corrija aqui na frente de todo mundo se eu estiver errado, um dos grandes campos de atuação do Sensei é com crianças. Para eu, pessoalmente? Ao longo da história, eu sempre preferi trabalhar com as crianças. Tá. Mas eu fiz um trabalho, aí foi no município aqui vizinho, na cidade de Sumaré, que é aqui vizinho da gente, não é Sumaré, o bairro de São Paulo. Hein? Muita gente tem Sumaré, aqui encostado com a Americana. Eu fiz um trabalho de muitos anos lá,
de competição onde nós chegamos a atingir um nível até relativamente alto de competição. Porque eu queria conhecer também esse lado competitivo, que sempre me interessou, não no aspecto da competição em si, mas eu queria saber como é que era estar com isso. E a gente teve muita, eu considero que eu consegui muita coisa, não porque nós formamos grandes campeões, mas eu pude formar campeões conscientes, e até hoje são conscientes, do que a competição pode contribuir com a formação da educação. Arrepiou, olha isso, arrepiou essa fala. Não é a competição, não é a medalha em si, né? É todo o trabalho antes da medalha, né? Tem um ciclista, né? O Avancini, ele fala isso, né? Num vídeo que ele fez. Ganhar medalha é fácil, o difícil é treinar. Então, ou seja, trazendo justamente essa, né? É o caminho que o do judô prega, né? É você trilhar o caminho. O caminho é evolução. Se você chega lá no processo de campeão olímpico, mas se esquece de todo o caminho que você passou e não usa tudo que você venceu de obstáculo para a sua vida no dia a dia, o ser campeão olímpico não significa nada. Então, acho que não é trabalho. Sei, é um papo de cafezinho de meia hora, a gente já estourou isso mais de hora aqui, batendo papo. Eu tenho certeza que nós iríamos mais uns bons minutos, mas eu tenho que respeitar essa audiência que está aqui, que se programa para em torno aí de... Eu falo meia hora, mas eles já sabem que eu falo pra caramba. Alguns já estão me chamando até de Faustão, porque eu pergunto, respondo e tiro a conclusão. Então a gente leva isso aqui de uma forma muito leve, mas assim, alguns citaram, isso não é uma live, isso aqui é um módulo, né, sobre a história do judô, sobre a pessoa que contribuiu muito, mas eu estou feliz porque eu estou finalizando essa live justamente trazendo para a nossa audiência mais conhecimento. Olha lá, tá mais para falastrão. Ô Nelson, pega leve aí comigo, te amo tanto e você me trata dessa forma. Então, e o que ocorre? A gente trouxe conhecimento sobre o judô, mas mais do que isso, eu trouxe a importância do professor Anderson para a educação física, para o judô, mas principalmente para a educação física, porque a gente não tem noção, né? Eu, mais uma vez, tenho o privilégio de sentar ao seu lado algumas vezes, a gente conversa, né? Porque eu faço parte hoje da comissão de lutas, consequentemente a gente está aí junto nessa construção com a federação, mas quando eu vejo a possibilidade de trazer para nossa audiência, para os nossos amigos, um pouquinho de cada profissional que está ao nosso lado, isso me deixa muito feliz. E hoje eu tô assim com a sensação de dever cumprido, porque além das pessoas que estão nos assistindo, essa live vai para o YouTube, enfim, é um movimento que eu estou fazendo para ter um acervo, para deixar esse conteúdo para a posteridade, para as pessoas lá na frente. Pegando um exemplo, quem é o professor Matheus? Tem uma live que foi feita ali com um cara chato, o Falastrão, viu, Nelson? O Falastrão do Faustão. Vou com um novo nome aqui, o Falastrão do Faustão. E você vai conhecer um pouco mais desse cara, né? E isso é muito bacana. Então, tenho muito a agradecer a você, professor. Hoje eu posso chamar, né, meu irmão, né? Com certeza. Mas mais do que irmão, né? Porque irmão é uma maneira que nós colocamos para tudo aquilo que nós vivenciamos e acreditamos. Mas de amigo, eu me sinto muito honrado. E eu tenho que deixar registrado aqui, quando eu convidei você para fazer a live, você, Almir, vamos. Depois que você perguntou como que eu faço isso, é porque eu nunca fiz. Mas a generosidade, né? A generosidade de aceitar. Eu acho que... E o judô cumpriu, né, com o papel dele certinho. Era uma pessoa introspectiva, hoje não tem nada de introspectivo, não. Então, é exatamente isso. Isso aqui seria impossível aos 15 anos, viu? Seria impossível. Você vê como deu certo? E realmente... Deu muito certo. Sabe?
o judô, o esporte de uma maneira geral, quando bem praticado, né, ele trabalha com essa questão de uma série de melhorias, não só no aspecto físico, né, mas também no aspecto psíquico, no aspecto psicológico, né, e eu sou testemunha viva disso, quer dizer, eu me desenvolvi pessoalmente e muito. Eu sou hoje aquilo que eu me desenvolvi no judô e na educação física, mas principalmente no judô. Arrepia, arrepia. Eu quero, antes da gente finalizar, eu vou tirar os comentários aqui, só para a gente fazer uma foto, para ficar registrado. Sim. Então, deixa eu pegar aqui, apertar os Paranauê aqui certinho, para não desligar isso antes do tempo. Então, vamos lá, um sorrisão. Pronto, foto registrada, volta os comentários, porque eu tô me sentindo, professor, que eu tô virando masoquista naquele conselho, sabe? Quanto mais o Nelson bate em mim, mais eu amo ele. Pode bater, Nelson. Tudo justo e perfeito. O Nelson judoca, ele foi aluno do professor Uabi, ele aprendeu esse judô raiz também, ele sabe do que a gente está falando. E ele tem esse lado dele aí também duro, porque o judô tem isso, né? Mas é duro, mas é aquele lado paizão, sabe? Aquele lado que é o bem, né? Às vezes exige, cobra, mas é sempre no sentido de melhorar para o outro, né? Mas sabe, a minha pedra está sempre em formação, né? Mas tem hora que ele, em lugar de pegar com o cinzelzinho, ele pega uma marreta, aquela de 20 quilos, e dá no pé. Hoje mesmo, minutos antes de ele entrar na live, ele estava com a marreta batendo. Mas a gente vai levando e vai tudo bem. Ai, mas vocês vão falar. Quem tem irmão não morre pagão, exatamente. Professor, meu amigo Anderson, meu irmão Anderson, muito, mas muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Meus amigos, meus irmãos que estão aí do outro lado, participando, fazendo os comentários, enviando o comunicado para o algoritmo entregar para as mais pessoas, também muito obrigado por vocês estarem sempre conosco aqui. E o Papo de Cafezinho vai continuar toda semana. Quarta-feira que vem, às 20 horas, teremos um outro convidado para que possa trazer mais conteúdo para nós, mas principalmente mostrar a importância do que é a educação física na vida das pessoas. Muito obrigado, Sensei. Como vocês dizem... Eu que agradeço a oportunidade. Acho que a sua proposta é excelente, muito boa mesmo, de estar divulgando, né? Quantas pessoas, quantos profissionais a gente tem por aí com trabalhos fantásticos e que as pessoas não conhecem, né? A história, não conhecem o caminho, não conhecem o dom, né? O caminho que essas pessoas trilharam e que serve de exemplo para outras, né? Eu trilhei o meu caminho aí do jeito que eu achava melhor, aprendi muito com isso. Espero ter servido de exemplo, espero não ter feito muita... ter cometido muitas falhas, né, na nossa live aí. Se cometi Imagina, falha nenhuma. Falha nenhuma. Profissionais que estão aí, nos perdoem. E estarei sempre à disposição, né, para falar. Judô, para mim, é a minha paixão, né? Eu vivi a minha vida dentro do judô, né? A história nós contamos 2, 3. Tem muita história aqui para contar. Eu sei que tem. Na prática, são muitas histórias e estou aí à disposição sua, de outros, né? Outros profissionais, quando quiserem, que a gente fale de judô, conversar com a gente sobre judô, sobre a educação física também, naquilo que está ao meu alcance, eu estarei sempre à disposição. E agradeço a presença de todos que nos acompanharam aí, né? Que tiveram paciência. 2 palastrões. Agora eu finalizo com uma frase que eu gosto muito. E eu falo porque você já fez isso, tá? Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Sim. Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Sim. E pelos comentários que teve aqui, você foi meu professor, meu pai,
imagina uma pessoa considerar você um pai. Isso Isso é legado. Isso não é herança, isso é legado. E você já deixou seu legado. Isso nos torna eterno. Jigoro Kano, ele é eterno. Porque o legado que ele deixou nas pessoas, daqui a 1000 anos, provavelmente vão estar lembrando dele. A gente só morre quando a gente não consegue deixar um legado nessa terra. E você está deixando o legado, pessoal. Me permite, então, já que você falou nisso, eu quero falar um poema rapidinho aqui, um poema escrito por Jigoro Kano, né? Por Jigoro Kano, segundo informações. Eu recebi isso aqui essa semana num grupo nosso de Kodansha, que são os faixas acima de sexto dan, pelo professor, pelo mestre Oswaldo Simões, passou no grupo, eu tirei desse grupo, agradeço ao Oswaldo por ter colocado lá. Jigoro Kano falando da educação. Ele fala assim, ó, educação. Não há nada maior no mundo. A educação moral de uma pessoa se estende a 10.000 pessoas. A educação de uma geração se expande por uma centena de gerações. Educação. Não há nada mais agradável no mundo. Cultivando o talento e melhorando o mundo, essa fragrância perfuma para sempre após a morte. Foi o que você acabou de dizer do mestre Jigoro Kano. Jigoro Kano Shihan. É isso aí. Isso é Judo. Lindo. Agradecimento. Gratidão. Gratidão, Obrigado. professor, meu amigo, meu irmão. Uma excelente noite. Um 2023 extraordinário. E não poderia ter iniciado meu papo de cafezinho melhor do que com a tua presença aqui. Muito obrigado, meu irmão. Graças a Deus. Assim seja. Tchau, meus amigos. Tchau, tchau. Até logo.